Alô, sejam bem-vindos ao Café com Sassá. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre acreditei que as melhores conversas da vida, elas não acontecem no palco, elas acontecem aqui, entre um gole de café e outro. É quando baixamos a guarda e subimos o nível. Este é o Café com Sassá, um espaço onde atravessamos o palco e sentamos nos bastidores da liderança. É aquela liderança que é muito além dos resultados. É quando a gente fala de escolhas difíceis, quando a gente fala de coragem, quando a gente fala de decisões e quando a gente fala de escolhas de caminhos que mudam uma vida inteira. Eu sou Salete Deon, eu sou estrategista de carreira e liderança, fundadora da Deon Consulting, uma peregrina do Caminho de Santiago de Compostela, uma apaixonada por café e por conexões e impactar pessoas. E se tem uma coisa que o Caminho de Santiago me ensinou, é que uma jornada não precisa ser solitária. Nós caminhamos com as nossas escolhas, com a nossa coragem, com as nossas decisões e, principalmente, com as pessoas que a gente encontra ao longo do caminho. Então, o Café com Sassá, ele nasceu para trazer, para dar voz, para revelar o que sustenta uma trajetória, o que está por trás de uma trajetória de liderança. Para mergulhar na essência, para provocar reflexões já desde lá de trás, para gerar insights e para transformar uma experiência de uma vida inteira em legado também, por que não? Porque, se a gente olhar, os líderes passam, mas os legados, eles ficam. E hoje nós vamos conversar justamente sobre isso. É sobre essa coragem de ouvir uma voz interna que pede uma mudança, abandonar caminhos aparentemente seguros e com uma trajetória muito promissora e se jogar em uma trilha desconhecida, só sabendo que tinha a trilha, mas não sabia para onde isso ia levar. Então, a minha convidada de hoje, ela é uma grande executiva que pediu demissão de uma multinacional em um momento da carreira que apontava para um futuro, então, muito promissor. E escolheu seguir essa trilha diferente, né? Então, ao longo de toda a jornada, desenvolveu metodologias, tem metodologias extraordinárias, é uma super estudiosa, se intitula como uma buscadora, uma bruxa contemporânea e, para mim, uma mulher sábia. Uma mulher que trocou muitas respostas prontas por perguntas melhores. Márcia Lerina, seja bem-vinda ao Café com Sassá. Super obrigada. Estou bem entusiasmada de estar aqui com você hoje. E eu mais animada ainda, porque, Márcia, nós nos conhecemos desde 2023, quando eu tive a honra de, pela primeira vez, ouvi-la falando. Eu não sabia que você existia até então. E foi Clarissa Medeiros que proporcionou isso. Então, Márcia, se apresenta aqui para os ouvintes, para quem está nos assistindo aqui no Café com Sassá. De quem é a Márcia primeiro? Que tarefa, não? Se apresentar não é uma coisa simples, né, Salete? Eu acho que eu vou refazer, né, um pouco sua fala. Eu me chamo uma buscadora, acredito que tenho uma seriedade muito grande com a vida, isso desde muito jovem. E penso que agora, nessa fase de maturidade que eu vivo, que eu digo que é uma fase mais de anciã, apesar de que algumas pessoas hoje não gostam desse termo, né? Eu estou me divertindo muito com esses conceitos da buscadora e da pessoa que tem consciência da jornada, né? É isso, é uma pessoa que está na vida com consciência. Maravilhoso. E quando eu estava me preparando também, né, para o nosso café de hoje, Márcia, tem uma coisa que me chamou muita atenção quando você disse que a tua liderança começou muito cedo, né? Começou muito antes de qualquer cargo de liderar um negócio e assim por diante. Então, conta para a gente um pouquinho sobre onde realmente começou a sua liderança. Eu acho que se a gente volta um pouquinho na vida, sabe, Salete, o filho mais velho, ele tem ou um conceito de responsabilidade ou se torna um irresponsável, né? O meu caminho não tinha muita saída. Eu sou filha mais velha de uma família bastante ligada ao processo profissional, então, desde pequena, eles estimulam muito os filhos
a ter senso de responsabilidade com as suas coisas, desde que arruma a sua cama, escova seu dente, lava suas calcinhas, suas roupas íntimas, né? Então, e com o fato de eu ter a posição de chegar primeiro, isso transformou, eu acredito numa responsabilidade, num senso de autocuidado e de cuidado do entorno muito grande, porque era uma exigência da família também, né? Porque a criança, de maneira natural, não vai fazer isso, né? Mas eu aprendi aos 7 anos que, para pertencer bem à minha família, eu tinha que cuidar bem de tudo que estava sob a minha responsabilidade, que não eram poucas coisas, né? E é interessante isso que você conta, Márcia, porque na minha história da minha infância também, desde muito cedo, eu também assumi muitas responsabilidades desde muito cedo. Eu lembro que lá entre 7 e 10 anos de idade, por aí, eu morava na zona rural, e eu chegava da escola ao meio-dia e a minha mãe já estava com a comida pronta, que colocava numa malinha, montava no cavalo e ia até a roça levar comida para os homens que estavam trabalhando. Uau! Almoçava com eles e à tarde continuava trabalhando com eles, a tarde toda, né, capinando ou fazendo o que tinha que fazer na roça, e no final da tarde voltava para casa. Então, nós somos mulheres que começamos muito cedo a assumir responsabilidades, né, Isso vem na dos vida. pais, né? Vem Porque dos pais. o senso de trabalho, por exemplo, minha mãe e meu pai sempre trabalharam fora, né? E mesmo tendo uma vida com certa abundância, nós fomos criados basicamente nessa época. Eu estava em Brasília, apesar de ter nascido carioca. Mas era importante para minha mãe ter a sensação de que tinha dentro de casa uma guardiã. Ela tinha esse sentimento, sabe? Ah, fulano tem uma babá, a outra tem uma cozinheira. Mas, filha, você viu como é que as coisas aconteceram? Fulano almoçou naquele horário. 7 anos de idade eu respondia, com senso de discernimento, né? Sim. Mas é algo que até parece que um pouco vem com a gente também, dessa vontade de ter responsabilidades, ou o valor do trabalho, ou querer algo mais na vida, né? Eu não sei se eu tenho esse pensamento, sabe, Salete? Aqui pensando de pronto com você, eu tenho o sentimento que assim, pertencer e ser reconhecido naquele momento era fazer bem o que meus pais esperavam de mim, né? Então, não era pesado. Se alguém pergunta, mas Márcia, era pesado aos 7 anos de idade? Mas nem um pouco. Nem Eu um achava pouco. super divertido ter aquela autoridade, aquele poder todo, né? Sim. Então, eu gostava. Isso era uma coisa que não me oprimia. Os anos mais velhos, eu vim a perceber que esse tipo de responsabilidade tira um pouco do lúdico, né? Sim, Mas é verdade. eu vivia verdade. bem com isso, Sim, sabe? sim, Vivia sim. muito bem com O isso. fato dos outros confiarem Sim, é algo importante, né? sim. E, Márcia, quando você olha para isso, durante a sua trajetória, a gente tem momentos que a história muda de direção, que são movimentos de coragem que nós fazemos, que a gente diz o seguinte: eu estava numa bifurcação naquele momento, e se eu tivesse seguido numa direção que eu estava, eu teria ido para um determinado rumo que não se sabe qual é, porque ele ficou para trás, mas que tomou uma outra decisão. Que movimento de coragem você fez ao longo da sua carreira que, de certa forma, traz quem você é hoje? Eu tenho a sensação, Salete, que talvez eu tenha tido vários atos de coragem entre infância, pré-adolescência e adolescência, né? Mas existe um momento que, para mim, ele é um marco muito potente. Até hoje, eu acho que isso ainda reverbera. Com 23 anos, mais ou menos, eu já estava dentro de uma multinacional inglesa, gostava muito do que eu fazia, mas eu tinha um sentimento de que eu não ia dar conta de levar uma carreira até os 60 anos de idade, me aposentar, sei lá, ter patrimônio, um dinheiro e viver a vida. Me parecia que isso não era uma coisa que eu gostasse, que era um desejo de futuro, né? E nessa época eu começo a ter uma ênfase muito grande na busca espiritual. Eu começo a ter um desassossego, sabe, com as informações tradicionais que a gente recebe da vida, e começo a procurar respostas mais profundas, né? Eu acho que não foi simples, porque eu imagino, eu era uma mulher que já me destacava profissionalmente, vivia dentro de uma família que, como filha mais velha, se esperava que eu tivesse uma carreira executiva bem de alto nível e com bastante sucesso. E dentro do ambiente social, eu vivia com uma elite cultural da cidade onde eu morava,
éramos até um pouco chamados de snobs, né? E eu acho que eu tive uma coragem muito grande de, entrando nesse caminho, eu reconhecer que aquelas pessoas simples, que eram chamadas, sei lá, de esotéricos, espiritualistas, bicho-grilo, filósofo, né? Porque filósofo antigamente era considerado um ser meio à parte, né? Da existência social, né? E eu me sentia confortável de estar ali, porque me parecia que eu reconhecia aquelas informações como importantes, né? Eu acho que ali foi uma decisão muito importante do meu ego, abrir mão de uma posição de destaque, de talvez falsa superioridade, de uma elite, né, social, e conviver com pessoas mais simples, que estavam ligadas à natureza e buscando sentido na vida, né? Se eu não conseguisse sustentar aquilo, possivelmente a minha vida tinha sido outra. Então, acho que foi um ato de muita coragem, muita confiança, né? Da qual eu não me arrependo mesmo. Acho que foi uma reta e uma trilha maravilhosa para a minha existência. É uma trilha no meio da floresta que só trouxe coisas boas. Só trouxe coisas boas. Isso me nutriu, né? E eu sentia isso, que isso me acolhia, sabe? Que isso me protegia. E eu ficava com um sentimento muito profundo de que eu tinha clareza. Porque essa coisa de você levantar de manhã e ir trabalhar todos os dias com senso de obrigação de ganhar dinheiro, sabe? Eu não conseguia sustentar isso. Eu tinha uma rebeldia com relação a esse aspecto muito, muito grande, né? Então, esse momento, ele foi a total diferença da minha existência. O quanto fica mais leve a partir do momento que aquilo... É como se nos abraçasse, né? Que a gente acorda de manhã e aquilo não é um trabalho. De tão prazeroso que é aquilo que a gente está fazendo, né? É isso. E aí é onde a gente encontra sempre pessoas que acabam nos auxiliando. Eu sempre trago muitas metáforas do Caminho de Santiago. Eu digo assim que, em alguns momentos que eu estava caminhando, eu usava sempre uma garrafinha de água de cada lado da mochila, mas eu não conseguia pegar a garrafinha de água. E sempre que eu pensava, estou com sede, eu olhava, alguém estava se aproximando e eu pedia gentilmente para a pessoa pegar a água para mim, e trocava algumas palavras, bom caminho e segue a vida. Então, aqui, Márcia, a gente sempre tem esses ensinamentos ao longo do caminho. Então, que experiência ou que pessoa, de certa forma, contribuíram muito no seu jeito de liderar? Eu acho que muito ligado a essa experiência da opção espiritual, Salete, eu acho que eu tenho a referência... Minha família é uma família de matriarcas, né? Então, assim, a força feminina, a força da guiança espiritual é muito presente dentro da minha estrutura. E matriarca não é quem nasceu mais velho, é aquela que mais velha viva está, né? Exato. Então, a filha mais velha, né, dessa família, por parte de mãe, que foi minha madrinha e quem eu acompanhei até a passagem dela, coisa de poucos anos atrás agora, ela era uma referência de força absolutamente diferente, assim. Imagina um grupo de 10 filhos, né, que era da qual ela fazia parte, que é a família da minha mãe. Cada pessoa dessa casou e tem, em média, de 4 a 5 filhos. E toda essa tribo sendo guiada, admirando e resolvendo seus problemas com os conselhos e a postura dessa matriarca. Uma mulher que, assim, lidava com a vida com uma fé, uma confiança absolutamente alta. Eu não lembro dos meus avós, né? Porque quando eu era pequena, meus avós faleceram muito antes de eu ter essa consciência, essa memória. Mas se eu pudesse dizer que alguém se assemelha a isso, era essa irmã mais velha da minha mãe, que tinha essa construção, assim. Me parecia que ela tinha algumas qualidades interessantes, sabe? Primeiro, essa coisa da fé, que sempre é um tema que me encanta e, ao mesmo tempo, eu me questiono, né? O quanto que essa fé está dentro de mim, se ao longo da vida eu realmente me sustentei pela fé ou foi pela conexão que eu tenho de clareza, né? Mas a outra coisa que ela tinha é que ela não media esforços quando ela botava uma coisa na cabeça, Salete.
ela tinha uma capacidade de materialização, sabe? De trazer o que ela desejava para a Terra. Fazer acontecer. Que ela fazia acontecer de qualquer jeito, assim. Ela tinha uma força e ela gostava de se dizer, eu sou uma aquariana. Ela gostava de dizer isso. Sabe? Eu sou uma aquariana, né? Então, acho que tem um aprendizado aí muito grande dentro dessa construção que eu acho que me acompanha até hoje. Acho que isso baseou a minha decisão aos 23 anos naquela força que eu assisti ao longo da minha infância, da minha adolescência e vinha precisar muito na minha vida adulta, de ter confiança que aquele caminho misterioso, aquele caminho sutil era um caminho que ia trazer o mesmo poder, né, que eu via nas mulheres da minha família, né? Então, talvez, mais do que minha mãe, a minha madrinha, né, que é um sentimento muito importante na nossa família. Sim. Ela é o meu primeiro exemplo de liderança, porque ela é uma guia e ela não se impõe, ela é reconhecida. As pessoas... era uma coisa, é um saber notório, sabe? Quem que você vai resolver esse problema? Vamos procurar a Zica, que era o apelido que a gente dela. dava para ela. Né? E é interessante isso, né? Porque o quão importante é nós termos pessoas como a Zica na nossa vida, que são aquelas pessoas que, às vezes, é uma palavra só que a pessoa traz e que muda tudo. Né? E eu acho que nos dias de hoje a gente está tão carente de pessoas que genuinamente queiram escutar o outro e trazerem uma palavra que ou vai ser de conforto, ou vai ser de impulso, ou vai ser de coragem, seja a palavra que for, mas que vai gerar uma mudança, uma transformação no outro, né, Márcia? E ela era irreverente, assim, sabe? Que eu acho que é uma força do feminino que a gente precisa ter hoje, né? Por exemplo, ela acreditava em médico e não acreditava, mas mais madura na existência, ela passou a ser amiga de médico, né? Mas se a gente tinha infecção de garganta, ela resolvia. Ela fazia todas as limpezas dela com os chás, sabe? Com as coisas dela. Era infecção de ouvido. Era um casamento que estava se desfazendo, ela botava os dois na reta. Era uma coisa muito impressionante, assim, né? E sempre com uma compreensão que todos nós da família tínhamos, né? Que era a irmã que menos estudou. Mas era mais sábia. Era a mais sábia, a mais forte, a mais poderosa, né? E a gente entendia que esse poder vinha da confiança, da autoridade interna dela, mas também da conexão dela com a espiritualidade. Ela tinha uma confiança de estar sendo inspirada, sabe? E sustentada por uma força que ela fazia as coisas com essa força de comando, assim, né? Só era um exemplo, bonito, né? Bonito. Muito bonito. Essa história poderia ser contada, né, Márcia? Eu, assim, como eu gosto de círculos, né, Salete, círculos masculinos e círculos femininos, que eu faço umas coisas meio maluca, na intimidade, no segredo dos círculos, eu trago essas informações, né, que da onde veio assim esse sentimento que eu tenho de confiança, de força. Isso veio de uma herança ancestral que está aí, sei lá quantas gerações trabalhando isso, para que eu pudesse beber dessa fonte, né, e me tornar uma pessoa confiante nesse aspecto. Né? E isso é interessante, né, porque a gente está falando da nossa construção, né? De onde a gente veio, né? O que foi nos trazendo e nos forjando a ser quem nós somos hoje, né, Márcia? E a gente olha que a liderança em si muitas vezes é moldada e muitas vezes até desmontada em muitos momentos da vida, que ela é totalmente desmontada para que algo novo surja, né? Então, é muito diferente entre aquilo que a gente aprende a ser e aquilo que a gente se torna, né, ao longo da nossa jornada, da nossa trajetória da história. Então, tem muitos vales, né, na nossa jornada que se traduzem em momentos silenciosos, que são aqueles momentos que a gente olha e diz assim, puxa, será que eu vou dar conta? Né? E isso para ti, Márcia, quando você ouve isso, o que te traz? Eu sinto que
muita gente pensa que ter essa força que mulheres como a gente traz, né, Salete? A gente nunca vai sossobrar, né? Para começar, que a gente nunca quebra, né? Exato. Não, que você não quebra, que você não e chora. mesmo não. assim, quando a gente pede ajuda e quer contar, ninguém nem acredita que aquilo Não, mas ali... ela não precisa de nada, ela precisa, né? ela se vira, ela se dá vira. conta, Exato. né? Mas eu diria que, assim, existem muitos momentos em que eu duvidei, que eu fiquei num sentimento de escuridão. Os primeiros anos dessa mudança de carreira não foram simples, né? Mas eu acho que um dos momentos mais desafiantes que eu tive, ele foi muito recente. Ele aconteceu ali entre 23 e 24. Estou falando de 3, 4 anos atrás, né, basicamente. E que é esse momento em que eu reconheço que eu estou envelhecendo, né? Envelhecendo em que sentido? Grande parte da minha forma de atuar no mundo, ela é física. Eu sou uma mulher forte, eu tenho 1,80 m, eu falo forte, minha mão é grande, eu tenho uma presença, eu tenho uma força de impacto, né? Eu acho que eu uso muito da minha energia vital dentro desse aspecto. E ali, entre os 61, 62 anos de idade, eu comecei a perceber que essa fonte de onde eu estou operando minha vida, ela não era sustentável. E quando eu olho para fora e começo a buscar referência, sabe? Li bastante, busquei bastante informação, troquei bastante com várias pessoas no mundo, eu me dou conta que poucas pessoas estão sabendo lidar com essa fase de vida. Porque esse histórico não é um histórico que a gente tenha, né? Meus pais, minha mãe se aposentou, meu pai com 56, 60 anos de idade, foram para casa e se perderam, né? A vida ficou muito encolhida ali. E eu me sinto muito ativa, né? Eu não estou nem um pouco cansada, eu não estou com falta de entusiasmo, muito pelo contrário, eu acho que eu sou uma pessoa velha que está envelhecendo com uma modernidade dentro de mim, né? E ali eu fiquei numa crise, eu entro numa escuridão, eu penso interna, sabe quando a inspiração ela não aparece? E eu tomo uma atitude que eu acho que é sensata de me afastar da vida profissional um pouco. Toda vez que eu tenho crise, eu faço isso, né? E entro em alguma mata. Nessa vez, eu não quis ir para dentro, sabe, para a natureza. Eu quis ir para o mundo. Eu tinha uma necessidade de ir para o mundo e ver o que estava acontecendo com o mundo. E eu nunca fui curiosa por a modernidade. Eu gosto da modernidade, mas assim, olho de longe, pego o que é bom e o resto também não me interessa. Mas eu quis ir para os Estados Unidos e olhar algumas coisas que já vinham me impactando desde, sei lá, 2019, quando eu fui à Europa, conhecer uma série de empresas, ver essa tendência do mundo em termos de tecnologia, de desenvolvimento, o que vinha pela frente, como é que algumas empresas no mundo estavam tratando o assunto. E eu mergulhei nisso, num lado, mas, por outro lado, eu quis ir lembrar quais eram as raízes. Então, no mesmo ciclo, com toda essa falta de visão e inspiração, eu fui buscar o que tivesse de mais moderno na Terra e o de mais antigo, que eu pudesse acessar organizadamente, porque o lugar mais antigo da Terra eu já tinha visitado, né? Mas eu queria um lugar que tivesse informação, que eu não tirasse a informação das pedras, sabe, do olhar ou da contemplação, né? E eu fui para o Egito. Então, até uma coisa meio louca em termos de clima, porque saio do inverno em Estados Unidos, fico, sei lá, 2 semanas no Brasil e vou me meter em 53 graus no Egito, né? Foi um ano em que eu tive assim um sentimento muito profundo de que eu não tinha saída, eu precisava olhar a minha maneira de entregar, sabe, a minha informação, a minha dedicação, o meu compartilhamento, mas eu não ia conseguir ter essa resposta sem olhar para dentro de mim. Eu voltei com muitas informações, mas já querendo acelerar algumas mudanças. Então, em menos de uma semana em casa, de um jeito que ninguém consegue explicar, eu levo um tombo daqueles de bumbum no chão, assim, sabe? Por pouco podia ter me quebrado, não aconteceu absolutamente nada que não seja eu ficar dolorida durante uns 15 dias, entendeu? Mas eu entendi como uma mensagem, um aviso, né? Ah, você está acelerando? Então, espera aí, que daqui a pouco eu vou dar um jeito em você. Baixa a tua bola, vou te segurar, né? Um pouquinho. E eu, de lá para cá, eu sinto que eu apaguei um pouco a luz ali, sabe?
engraçado que, ao mesmo tempo em que eu fazia esse movimento para dentro, Salete, mais oportunidades o mundo vinha me puxando, sabe? E eu aceitava o que era, batia no meu coração, mas é como se as pessoas não estivessem percebendo que eu estava vivendo dentro de mim uma ebulição de me perguntar o que eu vou fazer nos próximos anos da minha vida, porque eu não vou dar conta de levar meu trabalho desse jeito, que eu puxando energia física, eu vou ficar doente, mamãe. Eu sinto que eu ressurgi dessas cinzas, né? Mas eu não voltei igual. Tem uma coisa assim que me intriga, a contemplação, sabe? Um certo sentimento de tranquilidade, de paz. Eu gosto de mudança, eu sou uma pessoa que sou ávida por tomar atitude. E, de repente, aquilo vem num fogo tão fraco, sabe? E que ele gera um olhar para dentro e pergunta, e será mesmo que nós vamos fazer isso? Né? Então, eu diria que, assim, todos esses momentos da minha vida sempre foram momentos importantes para que eu melhorasse em alguma coisa. Mas, na hora que eles surgem, eles não são simples. Não. E a gente não tem muito apoio de ninguém também, né? Porque é um negócio com a gente, né? Porque só você consegue compreender o momento que você está vivendo. Isso. Porque o primeiro passo é, vou olhar para fora. Isso. Vou buscar no mundo o que eu acho que eu estou precisando. E aí a gente se dá conta de que as respostas estão dentro. Só que para isso a gente precisa podar algumas árvores, cortar algumas relações, a gente precisa deixar de fazer algumas coisas, deixar ir, simplesmente deixar ir algumas coisas. E isso é muito difícil, porque no fundo a gente quer ser amada, né? Então, e o soltar parece que a gente não está fazendo nada, parece que a gente está de braço cruzado, entendeu? Como é que eu vou soltar isso? Né? E quando você solta, as pessoas reclamam. Peraí, mas você sempre fez isso, por que agora você está dizendo não? Esse é um baita de um problema. E aí você fica naquele dilema entre vou fazer o que o meu coração, a minha intuição, o meu ser está dizendo e gritando, ou o que o mundo ainda acha que eu tenho que fazer. Devo fazer. Né? E esse é um dilema muito grande que as pessoas vivem, né, Márcia? Então, quando as pessoas dizem, puxa, mas você, Márcia, também passou por um dilema assim, eu também passei por um dilema assim, eu acho que isso nos torna mais humanos no que se refere a olhar para a nossa humanidade e dizer assim, peraí, eu também tenho as minhas conversas com o travesseiro, né, Márcia? E como é que você muda uma força, né, com que você opera a vida sem que você faça uma pausa consistente, né? Hoje eu entendo isso. Na hora que eu estava passando lá, Salete, eu não pensava que existia uma pausa. Eu pensava que eu estava numa grande confusão. Eu não desgostava de nada do que eu estava fazendo, mas eu via que o como eu estava fazendo não era sustentável. Certo. Eu entendia isso claramente. E eu sempre tive muita dificuldade com trabalhar com parcerias grudadas assim, né? Eu sempre fui uma pessoa com muitos sócios, muitos parceiros, muitos investidores. Minha vida foi tocada em cima de convivências. Mas quando eu entrava para realizar um trabalho, eu fazia a minha parte e o outro fazia a parte dele. Então, esse acho que é um primeiro ponto de quem envelhece, é compreender que você vai puxar um pouquinho o freio de mão para que outras pessoas possam entrar em proximidade com você no palco da vida. Né? Lado a lado. É lado a lado. E isso não é uma construção simples para uma mulher que opera consultoria estratégica. Exato. Isso é bastante diferente, né? E justamente com essa presença, com essa força, você vai naturalmente liderar. É isso. É natural. É isso. Né? Então, como trazer alguém para estar lado a lado? E achar esse lugar confortável para mim também. Exato, né? Porque também não pode ser uma coisa que seja custosa, que seja uma coisa, puxa, meu Deus, tenho que ir lá, não. Né? Então, chegar nesse meio termo dessa construção desse ecossistema que funcione para você e para os outros nesse momento. Foi muito bom até agora? Foi, mas agora eu quero algo diferente. Mas é interessante quando algo morre dentro da gente, ou quando a gente solta, não sei dizer, que eu estou olhando para mim e pensando, uau,
ué, de onde saiu esse comportamento? Sabe? Que legal, né? Sabe quando a coisa vem numa resposta diferente e eu vou sentindo que a maturidade, né, dos anos anteriores, ela tá aqui, na raiz Exato. das minhas decisões, sabe? Uhum. Então, eu hoje estou me, assim, parabenizando por ter tido a confiança, sabe, de vivenciar isso com toda essa profundidade, esse respeito, né? Me apoiando em tudo que eu sei. Eu gosto muito de umas linhas de budismo que falam sobre isso, quando a dor chega, deixa ela chegar. Deixa eu chegar. Deixa ela chegar, sente ela, né? Você sabe que no ano passado eu fiz uma pausa e eu fui para um centro holístico que se chama Centro de Vida Madre Clarice. E, dentre as diversas terapias, a gente fica em jejum, tem uma série de coisas. E a irmã disse assim, se doer a cabeça, você não diz que doeu a cabeça. Você diz que você está tendo uma crise curativa. Olha que Mudança de extraordinário. conceito, né? É uma mudança de conceito, quer dizer, é uma crise curativa mesmo. O meu corpo está me curando, né? Então, e é justamente nesse recolhimento, né? É muito, muito, muito bacana o que ela traz, né? Então, são essas coisas que precisamos deixar para trás, né, Márcia? A gente olha e diz assim, é hora de fazer uma faxina, de jogar coisa fora, e isso envolve tudo, envolve relações, envolve Sim. roupa velha, envolve tudo aquilo que a gente vê que já não faz mais sentido. Eu no meus 55, você no teu Isso. 65, mas que não faz mais sentido. Foi muito bom naquele período? Foi, mas não agora. Agora não faz sentido. Não É faz isso aí. sentido. Né? E aí onde a gente aprende a colocar limites. Né? Isso não. Foi interessante que eu estava vindo hoje para cá e uma pessoa ela sempre entra em contato querendo vender alguma coisa. Eu respondi para ela, não. Não, mas se você não provar, você não vai saber. Digo, sim, não vou saber, mas nesse momento a minha resposta é não. E ponto. É isso. Não precisei ficar justificando Isso. um monte de coisa que geralmente a gente faz isso, né, Márcia? Então, uma coisa que a gente vai aprendendo é que a nossa maturidade de liderança ela vai se ampliando na medida que a gente vai colocando limites. O que não é uma coisa simples, né? Não. Né? E esses limites que a gente vai colocando de dizer não, né, que a gente está trazendo, não é simples, porque colocar o limite no outro, dizer não para o outro, significa dizer sim para mim. Mas nem sempre a gente se acha merecedora. Às vezes a gente fica naquela, puxa, mas a pessoa está contando comigo. Coitado. Isso tudo, coitado. Somos salvadoras, né? Exatamente. Então, aqui, Márcia, o que você traz aqui para compartilhar no que se refere ao não que você disse, ou ao não que você recebeu, que, de certa forma, foi muito importante para você? Eu penso que tem dois aspectos do limite, né? Um, quando eu estou protegendo meu território e eu coloco limite na outra pessoa para dizer daqui para cá não dá, né? Eu acho que eu sou boa nisso, eu sou bastante estratégica e bem organizada nisso. Mas quando se trata de alguma coisa em que eu tenha responsabilidade com o outro, às vezes eu me deixo entrar numa relação que ela ultrapassa um eixo saudável, né? Então quero falar desse limite e que é um limite que assim uma das lições mais complexas que eu tive na vida em termos de compartilhamento, esse senso de responsabilidade que eu acho que toda pessoa que lidera tem que ter, dela perceber que quem trabalha com ela, mesmo entregando mais alto nível, não está cuidando de vários aspectos importantes para a sustentabilidade, né? E eu acho que isso hoje é um lugar comum do ser humano, né? O ser humano, ele, principalmente quando ele está trabalhando alinhado a um pouco de gosto, sabe, de gostar da liderança ou de gostar do assunto que ele está trabalhando, ele vai fugindo de encarar que ele tem um monte de assunto pessoal mal cuidado, seja familiar, pessoal, corporal, de tudo. E ele enfia a cabeça no trabalho e começa a trabalhar, sei lá, muito mais horas do que deveria, vai comendo as responsabilidades que tem no caminho. Isso sempre foi muito complexo para mim, sabe? Eu não gosto de trabalhar com pessoas que não tenho mais nada para fazer da vida do que trabalhar. Eu tenho muito receio de, no futuro, qual é a relação que acontece com essas pessoas quando isso ocorre.
E eu lembro que uma das figuras importantes do meu trabalho, assim, da minha história, da minha vida, ela tinha esse perfil. Um perfil que vinha da natureza da família dela, de não ter lazer, não ter prazer, não ter relacionamento, não ter alegria de vida com outras coisas. E a alegria dela era me ver feliz com uma realização, entregar o máximo de entregas que ela pudesse. E eu gostava daquilo, mas uma parte de mim tinha consciência que aquilo estava errado. Então, depois de algum tempo a gente convivendo com muito resultado positivo, eu enfrentei que eu tinha que dizer para ela: você vai ter que achar outro caminho. E isso não é uma coisa simples, porque hoje, quando você está dentro de uma empresa, você tem responsabilidade de trazer para dentro da sua empresa uma cultura de saúde, uma cultura de atividade física. Tudo que era buscado ali naquele momento era refugado. Tinha uma crítica, tinha um julgamento, tinha uma resistência. Então, chega um momento que você não tem o que fazer. Você tem que convidar aquela pessoa a olhar para ela mesma. Sim. Né? E eu trouxe esse limite, que para mim era um limite de gravidade, que eu podia continuar aproveitando aquele alta performance, sabe? Anos da vida. Que era favorável para ti. Porque para mim era valor, mas onde está a minha responsabilidade como liderança de dizer para o outro: olha, daqui para cá eu não dou conta, o que você está fazendo vai te destruir e eu não vou ser conivente com isso, por mais que isso tenha grandes benefícios para mim. Né? E isso é muito corajoso, né, Márcia? Porque muitas vezes a gente diz assim, eu sofri uma violência no trabalho, ou algo dessa natureza. Mas não é do líder ruim. As maiores violências são aquelas que vêm daquela liderança que a gente admira. É isso. Aí, se eu admiro, como que eu vou dizer não? Eu lembro de uma situação de uma grande executiva que trabalhávamos juntas e que ela dizia assim, estava viajando com o chefe dela e 10 da noite, depois do jantar, ele dizia: então, daí você termina isso e amanhã às 8 horas a gente olha. Como se uma mágica acontecesse entre 10 da noite e 7h30 da manhã, para uma apresentação completa ficar pronta. E ela fazia, daí não ia para a academia, não se cuidava, todo esse círculo, né? E daí ela, até o momento que ela deu por conta, porque ele estava perdendo o relacionamento, perdendo os filhos, a saúde, estava toda encrencada, e olhando o seguinte, que muitas vezes a gente dá esse poder para o outro, de bandeja. Né? A gente dá esse poder de ser abusado, né? De a pessoa poder abusar. Sim. Quer dizer, eu não estou dando limite nenhum. Né? E no futuro, mesmo você sabendo que aquelas entregas temporárias que estão sendo feitas, elas são boas para o teu negócio, para a tua empresa, para a tua pessoa, no futuro aquela relação vai ser tóxica. Vai se deteriorar. E ela vai se deteriorar e depois você não pode querer, né, responsabilizar alguém que estava sob a sua liderança por não ter dado o limite na hora certa. Sim. Né? Porque aí você vai ficar entre a cruz e a caldeirinha. É né? isso. Você fica nesse ponto, né? E aí também, né, Márcia, ao longo da carreira eu me vi em muitos momentos que a gente se vê de a gente olhar assim, puxa, além do não dar conta, né, é aquela coisa, vou ser descoberto. Eu lembro bem, por exemplo, que eu saí de uma transição de carreira do mundo de supply chain para empreender em carreira e liderança. Então, esse ponto de se sentir uma impostora, de se sentir insuficiente, incapaz, e a gente fica pensando assim, vou ser descoberta, vão me descobrir que eu não tenho nenhum cliente nenhum, é o primeiro que eu estou buscando, ou que eu ainda não tenho um método organizado. Ou comprovado. Né? Comprovado. Então, quando eu fiz essa mudança, né, de carreira executiva para empreender, eu tive isso muito forte na época, né, de, puxa, só tenho uma formação, o que vai acontecer? E não olhando para todas as outras competências que a gente tem para além de uma formação, né? E você, Márcia, também experimentou essa sabotagem, essa impostora? Eu acho que todo ser humano, hoje em dia, ele passa um pouco por isso, porque a gente está num drama de querer aprovação, né, Salete? Acho que a gente está com um problema sério sobre
esse sentimento de confiança e segurança. Meus dramas foram pequenos. Eu acho que, assim, hoje, quando eu falo dentro das empresas sobre síndrome de impostora dentro de um treinamento, eu falo num respeito muito profundo do desconhecimento que essas pessoas têm da história da existência humana, né? Mas eu lembro de um momento em que eu fiquei muito desestruturada por causa dessa organização que eu fiz do conhecimento, que esse sistema de mapeamento da Human Code, ele é um conhecimento inédito, ele não é um conhecimento que você encontre, assim, eu não copiei de alguém, né? Eu organizei alguma coisa, trouxe isso para dentro do ambiente de tecnologia e utilizava isso no meu trabalho. Quando eu ia lá ajudar a tomar a decisão, ninguém estava olhando assim no profundo de que cálculo era esse, que conta era essa, que resultado era esse, que associação que eu fazia de conceitos, etc. Tal, qual era a fundamentação disso, né? Isso era eu falando, e como eu era muito assertiva, o que se comprovou? Que o método da Lerina é bom, né? Ok. Mas, de repente, eu me vi questionada se isso era realmente um método ou se isso era eu. E se eu não ia ensinar isso para outras pessoas? Como eu afirmava que não era eu, que era um método, que era um sistema, por que eu não ia ensinar? Então, eu montei uma turma muito, impulsionada por essas pessoas que me criticavam, esperavam entender como é que esse processo funcionava. E eu simplesmente criei, talvez, o maior momento de terror da minha vida, porque eu ficava imaginando que eu ia chegar naquela sala de aula. Eu reservei um hotel 5 estrelas para dar aula ainda por cima, com 15 pessoas que quase todos eram doutores em alguma coisa, em computação, não sei aonde. Eu pensava, e foi só chegar mais perto, que louca! Como é que eu fui me colocar numa enrascada dessa? A hora que eu mostrar para eles isso aqui com esses cálculos, sabe? Eles vão me derrubar. Meio bobo, eles vão dizer, o quê? Essa bobeira que você está indo para dentro da empresa, falar das vidas das pessoas, dar direção, etc. Tal. Então, ali eu vivi esse sentimento de que era óbvio para mim, era muito pequeno, muito pouco, e que o mundo, a hora que ele descobrisse, ele ia ver que aquilo ali era banal, né? Na verdade, não aconteceu nada disso, muito pelo contrário, as pessoas se chocaram com a complexidade desse conhecimento, mas eu ali aprendi uma coisa bastante importante. A gente tem que confiar muito, sabe, que o que é fácil para nós é talento. E isso não quer dizer que é fácil para o mundo, né? Não. E eu costumo dizer, né, Márcia, que os maiores talentos que nós temos, nós não damos valor justamente porque é fácil. O Don Clifton, que estruturou todo na Gallup, né, o Clifton Strengths, ele diz assim, o que aconteceria se focássemos no que farta, naquilo que eu tenho de fartura, de abundância, e não naquilo que falta, né? Porque muitas vezes os maiores talentos que a gente tem, as pessoas dizem assim, nossa, Márcia, você é maravilhosa. Como assim? Fácil, fácil. E aqui é uma coisa interessante que eu quero até trazer para as pessoas que estão nos assistindo, né? Entrem lá no humancode.me, façam um mapeamento que tem lá, que é uma demonstração, mas ele já vai te trazer assim questionamentos incríveis, provocações maravilhosas. E eu sou realmente muito agradecida, né, Márcia, porque em início de 2025 foi um momento também de uma grande mudança na minha trajetória profissional, né, e de empresa também. E por coincidências que não existem, né, mas pelo universo que nos proporciona, eu tive a honra de receber a devolutiva de Márcia no dia 17 de janeiro. Acho que foi a primeira do ano, algo desse sentido. E foi uma devolutiva que foi um divisor de águas para mim, porque ele me trouxe clareza, me trouxe direção e me trouxe confiança para os passos que eu tinha que dar a partir dali. Que eu queria dar, mas que eu estava um pouco receosa de por onde eles andariam. Então, Márcia, o que você organizou, construiu, tem um valor assim imensurável. Porque, na verdade, a gente olha assim, qual é o valor que tem? É o valor que gera no outro, né? Porque muitas vezes a gente diz assim,
nos nossos trabalhos de consultoria, você precisa pagar seus boletos e nós temos um valor que você cobra, mas nunca esse valor vai ser superior ao valor que se gera ao cliente na ponta final, desde que o cliente esteja no seu comando de querer fazer algo, Isso. de querer colocar aquilo que ele passou a ter clareza em ação, né, Márcia? Botar em movimento, né? Botar em Porque movimento. a consciência, eu acho que esse é o que diferencia as pessoas que trazem um pouco de coerência na vida ou não. A consciência só de um fato, de uma informação hoje na Terra, não tem valor se você não pratica um movimento de ir em direção dessa consciência, né? E eu vejo que a gente busca tanta informação, trabalha tanto tempo com essa coisa de gerar informação para as pessoas, e são poucas as pessoas que, internalizando esse conhecimento, elas conseguem impulsionar uma ação que modifique alguma coisa na vida delas, porque elas se veem engolidas pelo dia a dia, pela rotina, ou por esperar uma situação ideal acontecer no futuro, né? E é isso, consciência não é um fator de mudança, ou de vida boa, ou de qualidade, né? E aí, nesse sentido, quando que você percebeu que o seu trabalho ia muito além, que realmente impactava as pessoas, impactava organizações, Márcia? Eu não sei se... Até hoje eu ainda tenho um pouco de desconfiança, né, dessa visão, porque eu acho que uma coisa para você viver bem o caminho de alguém que impacta a vida das pessoas de uma forma consciente, com informação, é você entender que esse impacto que você aparentemente causa, ele é falso. O que está sendo causado mesmo é a forma que aquela pessoa recebe a informação e como ela produz os efeitos daquilo na vida dela, né? Então, eu não me aproprio desse processo. Eu sei que eu tenho toda uma estratégia, sabe? Orgânica, porque não é falso, eu não crio ela, mas o que de fato faz mudança é como o outro recebe, como ele aplica aquilo, né? Mas eu comecei de uma forma muito simples. Eu pedi demissão da multinacional para fazer um caminho de autoconhecimento para as pessoas. Naquela época, isso era uma aberração, né? Porque isso era uma coisa de esotérico, espiritualista. Imagina uma executiva sair de uma multinacional para fazer isso. Era como jogar o futuro fora, né? E isso aí foi dando tanto resultado, Salete. Eu fui, como eu falei para você, eu gosto de parcerias, eu fui me juntando com pessoas naquela época que tinham intenções assemelhadas e a gente formou um lugar, um espaço, ganhamos nome, né, no Brasil, no sul do país, com essa mobilidade que a gente tinha de querer ajudar as pessoas a tomarem consciência que o mundo estava numa transformação muito profunda e que a gente precisava repensar o sentido da vida, né? E eu acabei sendo convidada para falar para pessoas que, de alguma forma, estavam correlacionadas com as pessoas que eu atendia. Então, em algum momento, eu me vi envolvida com decisões que eram muito sérias, sabe? Que mexiam com a vida de um número muito grande de pessoas e que as pessoas estavam extremamente confiantes e alinhadas com a responsabilidade profissional que eu estava entregando. Eu acho que aí, Salete, eu saio de um pensamento, talvez, de só ser uma pessoa que lê uma devolutiva ou entrega o resultado de um mapeamento e começo a perceber a responsabilidade de referência, né? Com a autoridade que eu formei, com as estratégias que estão sendo desenhadas junto com o cliente. Eu tenho a impressão que eu estava jovem ainda quando isso aconteceu, sabe? Eu não sei se eu tinha maturidade para isso na época. Eu me lembro que isso me apavorou um pouco, né? Isso me deu muitos sonhos, assim, à noite. Gente, como é que eu vou... Como é que eles estão acreditando nisso, entendeu? Como é que eles vão tomar decisão nisso? Com uma sensação de que, era muito grande o tamanho do impacto que essas pessoas estavam tendo de informações que elas tinham que absorver e trabalhar internamente para tomar decisões sérias, né? E eu ficava muito preocupada com quanto as pessoas sabiam administrar isso, né? E essa preocupação, ela sempre acaba
se tornando um certo guia também, né? Você lembra quando a gente fez o Caminho de Santiago que a gente tem as setas, né, do caminho? Sim. E eu lembro que uma vez lá estava a seta, eu deveria ir pela direita, e eu subi pela esquerda. E eu subi assim uma lomba, como diz na minha terra, uns 500, 600 metros e não enxerguei mais nada, ou tem alguma coisa errada. Voltei e segui novamente. E, puxa, como que eu não enxerguei, né, que a direção era por aqui, não por ali? E isso é interessante, porque quando a gente não está presente, às vezes a gente pode se perder. Porque o que nos sustenta efetivamente essas setas são os valores que a gente tem, aquilo que nos guia ao longo do caminho, independente do tamanho do troféu que esteja lá na ponta, né? Ou do dinheiro que esteja na mesa. Então, que valores nessa tua caminhada inteira e com essa responsabilidade que você trouxe, que valores te guiaram e te guiam no teu dia a dia, Márcia? Eu acho que ter uma educação de base com muita ética, sabe? Muito senso de responsabilidade, forjou aí um cerne muito importante para o trabalho que eu executo hoje, né? Mas eu tenho uma necessidade muito grande, Salete, de ser uma pessoa muito livre no meu posicionamento, atuando assim como liderança, né? Porque quando você lida com temáticas que vão falar com as pessoas em níveis de conflito e dramas emocionais e padrões, você tem que estar muito distante de querer agradar o cliente. Você tem que estar numa posição de independência, sabe? E de autonomia que te permita falar com as pessoas com a maior honestidade possível e com o maior respeito possível, né? E eu acho que isso faz muita diferença. Eu nunca fui, por exemplo, uma pessoa que concordaria dentro de uma estrutura executiva de ser um diretor que puxa o saco do CEO. Eu, com certeza, seria uma colaboradora para que esse CEO se tornasse um cara com maior visão, para que as decisões dele fossem as melhores possíveis. Mas eu ia ser uma pessoa complexa, porque eu ia sempre trazer alternativas e perspectivas que pudessem ajudar ele a ter um olhar mais amplo e não tão direcionado, né? E eu acho que, então, assim, são duas coisas que, para mim, estão muito associadas. Em todos os ângulos da minha vida, eu sou assim. Até quando eu assino um contrato básico de alguma coisa, nós estamos alugando, por exemplo, em vez de comprar carro, nós estamos experimentando alugar carros, né? Eu tenho um pouco de tensão com isso, porque algumas decisões, em alguns momentos, não estão na minha mão, estão na mão do contrato que a gente assinou, porque o carro pertence a outra pessoa, entendeu? E é um contrato que assina. Não tem nenhuma alteração naquelas cláusulas. É isso. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com esse tipo. Então, eu diria que a liberdade e a autonomia guiam muito a minha atividade profissional, guiam minha vida e guiam a postura com que eu ofereço, né, as interações que eu faço. E essa liberdade e autonomia, de certa forma, traduzem o seu jeito de liderar também, e o liderar para um sentido mais amplo da palavra, não só liderar as pessoas que trabalham diretamente contigo, mas também liderar esse ecossistema inteiro, liderar o impacto que você gera hoje. Então, quando a gente fala de liderar hoje, né, se as pessoas fossem descrever você, como elas descreveriam como é a liderança da Márcia? Bom, se vamos falar de coisas boas, né, por um lado... De boas, a gente vai falar. Porque, não, é bom falar um pouco das coisas que não são tão boas, né? Das coisas boas, eu acho que eu sou sempre uma potencializadora de pessoas, né? Eu olho para o que há de melhor naquela pessoa, explico para ela essa fonte e incentivo muito, impulsiono essa pessoa para ir para esse lado da frequência dela. Agora, uma outra coisa que eu também faço, eu acho, Salete,
é que eu procuro trazer muita clareza na minha explicação, sabe? Eu checo com o cliente se ele está entendendo o que eu estou falando, eu volto mais uma vez, eu falo de outro jeito, para ter certeza de que aquela informação externa que está sendo dada, ele vai ter capacidade depois, sozinho, compreender ela e filtrar, assimilar o que é bom, o que ele pode trazer para as estratégias dele e o que ele descarta. Então, acho que é um ponto também importante. Eu acho que o meu tom de voz, por alguma razão, não sei te dizer, ele tem uma coisa orgânica de levar as pessoas para um estado de paz, sabe, de profundidade. Mas trabalhar comigo não é simples, porque eu sou uma pessoa muito imaginativa, muito criativa, e o que eu fiz nesse ano ou nos últimos meses, eu não quero repetir. Então, a pessoa diz, que legal, esse produto ficou maravilhoso, vamos fazer de novo? Não. Aí eu começo tudo de novo, eu invento outro produto. Então, assim... Nunca vai ser igual, né? Nunca vai ser igual, não é simples. E é uma coisa interessante acompanhando você, né, Márcia? Porque como você tem uma capacidade muito grande de leitura do ambiente de pessoas, você também vai costurando outras coisas ao longo do caminho durante o processo, porque você vai sentindo como aquilo vai. E isso gera um valor ainda maior, né? Gera uma entrega mais robusta, porque está muito alinhada com aquele campo que está ali se apresentando, né, Márcia? É que, no fundo, né, Salete, se eu pudesse dizer, quando eu vou falar do meu trabalho, eu diria que ele nós vamos caminhar junto, lado a lado, na estrada, ok? E eu vou te emprestar os meus talentos e as minhas qualidades e quero ouvir dos teus. E eu seguro realmente na mão do cliente. Sim. Não interessa se ele vai ficar comigo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6 meses, uma vez. Ele tem a sensação de que eu estou ali presente em qualquer coisa, sabe? Na saúde, na doença. Então, tem um casamento acontecendo. Porque não é aquilo que ele me contratou para fazer. Eu não cobro por hora, né? Eu cobro por resultado. Então, assim, eu grudo no cliente para que ele sinta que esse resultado foi atingido. Né? E esse andar lado a lado, né? Pode ter chuvas, trovoadas, como ter dias de sol maravilhoso. Não tenha dúvida. Você vai estar ali lado a lado, não tanto celebrando e desfrutando, como também na hora que a pessoa está na bad, como a gente diz, né, Márcia? É isso. Bacana. E aí a gente olha, né, Márcia, e a gente agora vem para um local mais, até dentro do método que eu desenvolvi, de olhar mais para o aqui e agora, para o presente, né? E a gente sabe que no dia a dia tem pessoas com as quais a gente conta mais, que a gente conta menos, né? Tem pessoas que se aproximam mais por uma razão, né? Por uma emoção, e outras que ficam pela vida inteira, né? Então, quando você olha para além da Márcia, né, que é a desenvolvedora de todos esses métodos, ferramentas, essas entregas, e a gente olha a Márcia, certo? Quem está contigo, Márcia? Você fala em sentido de pessoas? De pessoas. Eu sou capricórnio, né, Salete? Isso é pergunta que se faça para um capricorniano. Capricorniano, ele tem uma sensação, sou de dezembro, que é um Capricórnio mais sagitariano, né? E se eu tivesse que dizer assim, eu ando com muitas tribos, sabe? Eu gosto dessa diversificação de pessoas, né? Os espiritualistas esotéricos, os filósofos, sabe? Os bicho-grilo nativo, né? Os executivos de alto nível, os bilionários, né? Eu tenho muitas talvez, conexões. Mas eu vou pegar um exemplo que você falou de Santiago de Compostela. E no pouco da trilha que eu fiz, que eu peguei só um finalzinho ali daquele pedaço da trilha francesa, né, que eu acho que é o finalzinho, saía até... os 100 quilômetros da Isso, dá 108 quilômetros, mais ou menos. Ele é muito parecido com outros caminhos espirituais que eu fiz. Eu não carregava peso, porque eu contratei as minhas malas serem levadas pelos guardiões. Sim. Então, eu me comparo na vida. É assim que eu vivo. Eu não levo mochila de ninguém, nem a minha. Nem a sua. Eu peço para o anjo levar a minha mochila. Pronto. Eu sigo a seta. Avidamente, eu não desrespeito a seta, porque a seta, para mim, é o caminho e eu sou muito medrosa. Eu tenho medo de entrar em caminhos que não sejam os adequados. Então, né? Você já toma precaução Eu já tomo precaução de ficar ali olhando para a seta, né?
E eu sei que, apesar de eu ter convidado, sei lá, 8, 10 amigos para fazer a trilha, na outra viagem foram, sei lá, 15, eu vou estar sozinha. Exato. Eu vou depender da minha perna, da minha circulação, da minha cabeça, sabe? Então, eu digo assim que eu ando com o mundo no coração, com muitas tribos que eu adoro, com amigos fantásticos, mas eu estou fazendo a minha caminhada muito só. Eu acho que essa talvez fosse uma definição profunda, assim. Sim. Talvez a pessoa que mais compartilha, ou se aproxima um pouco disso, seja minha filha. E eu gosto dessa solitude, sabe? Eu acho que ela... Que é diferente de solidão, né? É. A solitude, é estar consigo. Eu vejo muito isso, né, Márcia, que às vezes as pessoas dizem assim, mas você não se sente sozinha? Eu digo, não. Não. Eu fico bem comigo mesma. Se eu ficar em casa no final de semana que meu namorado não esteja e tal, eu estou super de boa. E não a gente essa tem muita necessidade. conexão, né, Salete? Exato. A gente está no mundo, nós estamos vibrantes no mundo. Exato. Então, chega um momento que, assim, eu gosto de momentos íntimos. Esse ano eu vou fazer uma viagem de novo com um novo grupo, né? Vamos para uma jornada espiritual e agora eu estou botando esse nome mesmo. Ó, amigos, eu quero fazer uma jornada espiritual. Vocês estão querendo? Eu posso ser um fio condutor disso, Exato. né? Mas, de fato, a jornada é, como diz um amigo meu, né? Ela é solteira, Salete, eu não tenho o que fazer. É você com você, entendeu? Exato. Então, quem está comigo, eu acho que é isso. É eu com a consciência espiritual que eu tenho, ligada ao coletivo, com muitas conexões próximas, mas, no fundo, eu tenho que cuidar da minha jornada. Exato. E é só a gente que pode cuidar, porque a gente está olhando desse ser integral. É isso. Né? O físico, espiritual, isso. mental, emocional, né? É esse todo, como que a gente está cuidando, como que a gente está alimentando e ele. Né? Pensar que a gente não está sozinha, né? Tá com tudo que faz parte, né? E aqui, Márcia, tem muita coisa que a gente deixa para o mundo, né? E tem coisas que permanecem mesmo depois que a gente se a gente se vai, né? Então, vamos imaginar, digamos, o seu negócio, o seu trabalho, se ele não existisse amanhã, né? E eu sei que você tem uma outra visão de legado, né, de uma outra perspectiva. O que você gostaria que permanecesse como uma marca sua, né, nessas pessoas que você impactou ao longo desses anos todos? E também gostaria de ouvir a sua percepção de legado. Eu não sei quando eu comecei a pensar dessa maneira diferente sobre legado, né? Mas eu tenho um pouco de dificuldade com essa palavra legado. Porque eu acho que ela chama a gente, Salete, para um lugar mais externo, sabe? Então, assim, quando você diz que legado você quer deixar no mundo, olha que eu já fiz essa pergunta muitas vezes, até nos meus próprios programas de desenvolvimento, né? Eu não estou preocupada com o legado que eu vou deixar no mundo. Eu tenho que estar atenta ao que eu estou fazendo com a minha vida e com a minha jornada. Se eu tiver nessa pegada, eu basicamente estou cuidando de um legado que é consequência da minha existência. Automaticamente. Automaticamente, né? Eu não quero saber. Depois de mim, um dia eu conversava com um executivo bastante assim reconhecido hoje no Brasil e eu disse, cara, mas quando você sair, o que vai ser na empresa? E ele disse, pouco me interessa, quando eu sair é quando eu sair. Ele falou isso para mim, né? E eu achei grosseiro, agressivo aquela fala dele, até porque ele é um homem muito humano, né? Meses depois eu entendi o que ele estava falando, que se ele estivesse fazendo uma cultura de muita raiz, ele não tinha que se preocupar com o futuro, teria raiz na cultura, né? Mas eu gostaria muito, assim, dentro da minha perspectiva, que as pessoas pudessem trazer esse senso de responsabilidade, sabe? Que eu tenho comigo e que eu tenho com as pessoas, de autocuidado, com as minhas coisas. Você vai sair comigo em qualquer lugar, ou você vai ir para minha casa, ou você vai fazer uma parceria comigo. Eu não deixo absolutamente a minha parte te maltratar, porque eu sou consciente pela minha parte, né? Então, assim, eu acho que se as pessoas conseguissem reconhecer os espaços dela internos, externos, e saberem respeitar umas as outras pessoas, porque essa é uma atitude que eu tenho muito presente comigo, sabe? Eu acho que isso já era de bom tamanho, porque a gente considera isso uma consequência de você se pesquisar, né?
Fato de de se se conhecer. procurar. Exato. E eu sou uma questionadora de mim mesma, né? Eu não sou uma mulher que fico aí vangloriando, que subi a um nível, venham a mim, que eu desenvolvi Não. muito, pelo Eu digo contrário. que tem dias que nem eu me aguento, né? Então, É isso. Do eu acho dedão que, do pé ao fio de exato, cabelo, eu né? acho que a maturidade nos traz isso, aquela Isso. questão de a gente dizer o seguinte, sou assim, É isso, né? é isso. Tem coisas que a gente pode mudar, pode transformar, mas tem coisas que estão cristalizadas, né? Então, que fazem parte da É isso. personalidade, de tudo isso. E agora, olhando um pouco mais, né, Márcia, daqui para frente, né? Qual é o próximo capítulo aí? Você está escrevendo um livro, não está? Meu livro está quase terminado já. Em termos de capítulo, ele Que está pronto. maravilha, Agora a hein? gente está fazendo as Eu tenho revisões. que aqui, né? É uma disciplina, sabe? É uma disciplina. Eu estou É uma com 2 em disciplina. andamento lá que não termina, Não, certo? eu arranjei uma Então, parceria maravilhosa, um editor fantástico, depois aham, posso compartilhar com você. E ele publicou coisas fantásticas no país e ele tem um jeito de fazer acontecer, sabe? Que é assim muito especial. Então eu estou conseguindo tirar esse sonho, esse desejo do papel, né? aham. Eu acho que é assim, pensa que eu estou recém-vivida, né? Depois dessa crise de 2023, 2024 para cá, Salete, o como tem muita coisa na minha cabeça, muitas ideias novas, e eu estou com uma certa sensação de que eu vou chutar o balde, sabe? Eu estou assim, com esse sentimento que está muito perto de eu dizer, uau, sabe? Já E me dá libertei. Está aham. muito, muito próximo desse movimento. Eu talvez precise daquela setinha que diz assim, É nessa direção. é nessa direção. Mas se tem uma coisa que pode me ajudar nisso e que é um tema muito complexo para mim hoje, eu sou uma amante da tecnologia, não é à toa que tenho uma empresa de tecnologia, sei lá, há mais de 10 anos. Eu amo inteligência artificial. Eu não estou com medo da inteligência artificial na minha vida, né? Eu tenho um receio e uma visão de que nós vamos nos atrapalhar muito com isso na presença do mundo. Mas a inteligência artificial hoje liberou uma qualidade de horas de vida para mim Fantástica. absoluta, Absolutamente que eu não fantástica. sei o que fazer. Então, hoje, minha grande temática, Salete, é como eu posso aproveitar melhor esse tempo que está se abrindo para mim, porque coisas que eu levava muitos dias e meses para executar, hoje estão acontecendo em 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. São janelas sabe? de oportunidades que se E abrem, assim, né? é isso. Eu acho que como uma mulher madura, assim, querendo aproveitar os anos da minha vida, eu quero saber como eu posso aproveitar com sabedoria o tempo que eu tenho hoje disponível, vindo por esse advento da inteligência artificial que está me ajudando demais nos meus negócios, na minha empresa, e que, sim, só para entender, para escrever textos sobre alguns conteúdos da minha matéria, eu ficava 6 meses quase em reclusão para conseguir fazer uma coisa que em menos de uma semana hoje Sim. eu entrego de um jeito absolutamente e com muito, muito melhor qualidade. Sim. Né? E gerando mais valor para quem está te seguindo, né? Agora, eu estou falando isso a partir de 66 anos. Né? Eu não sei o que vai ser isso para o jovem de 22, né? Nem para o de 15 anos, porque eu vivi uma vida, eu vivi um conhecimento. Né? Do ponto de vista até cognitivo, né, Márcia? Porque se a inteligência artificial está te entregando nessa qualidade, é porque tem um input de informações de alta qualidade de alto também. Nível, sim. De alto nível. Então, eu realmente acredito que a inteligência artificial ela é muito mais propícia e gera muito mais valor para pessoas acima de 45, 50 anos, que já acumularam uma série de conhecimentos. Lembra dos antigos arquivos que tinha um monte de pastinhas, gavetas e tal? Então, que faz com que a pessoa consiga interagir com a inteligência artificial com muito mais qualidade. E, a partir dessa interação, gerar conteúdos, ou gerar seja lá o que for, com muito mais qualidade também, né, Márcia? Mas é isso, eu acho que o que eu estou querendo agora é saber usar muito bem o tempo que a inteligência artificial está me disponibilizando para pesquisar assuntos que eu
eu me interesso, né? Seja neurociência, filosofia, me divertir, dançar, sei lá, fazer mais academia. Eu quero usufruir desse tempo. Uhum. Muito bem, Márcia. E nós estamos indo, veja que aqui a gente vai voando aqui com o tempo, né, Márcia? Estamos indo para o encerramento do nosso podcast. E aí tem uma parte que eu gosto muito, que eu chamo de o aroma do café que fica, já que eu sou uma amante de café. E amo café e tal. E aí, Márcia, uma pergunta que ela é uma pergunta de provocação mesmo, né? Se você pudesse sentar com a Márcia, mas com aquela Márcia lá de 7 anos, né? A menininha que a mãe já trazia uma série de responsabilidades e outras tantas que você já assumia. Com a sabedoria que você tem hoje, o que você diria a ela? Algumas vezes, algumas pessoas já me fizeram uma pergunta parecida, né? Eu vou dizer que, em primeiro, eu tinha que fazer ela acreditar que eu sou do futuro e ela tinha que me ouvir. Acho que é a primeira coisa, sabe? Uhum. Mas eu diria para ela, menina, não seja tão prudente. A tua prudência vai te paralisar muitas vezes e fazer você chegar nos seus 60 e poucos anos percebendo que você deixou de viver um monte de coisa porque você teve muito receio com as responsabilidades que você tinha com a vida. Não seja tão séria, sabe? Talvez eu trouxesse essa mensagem de um jeito muito profundo para que essa criança que vai se transformar no que foi minha vida depois não fosse tão medrosa, sabe? Não fosse tão cautelosa, tão exageradamente prudente, que ela se arriscasse, algumas vezes, inclusive, a não seguir as setas, sabe? Tipo assim, vou deixa eu subir, deixa ali numa outra direção para ver o que acontece, vai que eu entendeu? Descubro algo extraordinário, isso, né? É isso. Então, bacana. É isso. E, Márcia, você, uma vida inteira, você vem impactando pessoas, ajudando pessoas, né? A descobrirem quem elas são, né? E o que você está descobrindo, para além do que você já trouxe na nossa conversa de hoje, sobre a Márcia agora, essa Márcia madura de agora? Bom, em primeiro lugar, que tem muita coisa para fazer ainda, né, Salete? Há muito por vir. Eu fico pensando, primeiro, que eu sou uma pessoa muito entusiasmada com a vida, né? Eu acho que eu tinha isso, mas isso não era tão evidente para mim, porque tinha tanta responsabilidade, tantas horas de trabalho envolvendo o meu dia a dia, que eu não percebia meus desejos, sabe? De viagem, de diversão, de música, de dança. E eu estou descobrindo que essa Márcia de hoje, ela ainda é prisioneira. Por isso que eu digo que eu estou perto de chutar o balde, sabe? E um valor muito importante é justamente a liberdade e a autonomia. E você quer ver uma coisa, Celeste, que me incomoda? É raríssimo. Hoje eu saí de casa confortável, como eu estou vestida. Mas é raríssimo eu me vestir e eu gostar do jeito que eu estou vestida. Porque em qualquer lugar por onde passa, se alguém perguntar qual é a profissão daquela mulher, vai dizer ou uma juíza ou uma advogada, sabe? Tem uma seriedade, um jeito, uma postura que não sou eu. Eu sou uma mulher simples, que tem uma casa num sítio, numa cidade aí de interior do Brasil, e que adora estar de pé descalço, adora os vestidões soltos, sabe? Adora estar livre. E eu sinto que eu ainda estou usando um terno, sabe? Ainda está presa no... Eu ainda sinto. Então, estou descobrindo que essa Márcia, apesar de várias e várias camadas já descascada, ainda tem mais uma interessante. Aguardem que em breve a Márcia vai estar assim, vestindo todo colorido, né? Estarei. Numa próxima conversa. Eu também estarei, né? Estarei. Tudo bem que nós estamos no inverno agora, né? Mas estaremos muito mais soltas. É isso. Né? É isso. Então, Márcia, você gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que ouviram essa nossa fala aqui, que foi prazerosíssima, né? É um café que a gente está tomando, né? E conversando. Você gostaria de deixar uma mensagem? Salete, eu acho que, em primeiro lugar, te agradecer. Eu sempre acho, quando a gente tem oportunidade, né, de fazer trocas profundas e com verdade, né? Porque aqui não tem enfeite, né? Não. A tua metodologia, ela não deixa a gente ter enfeite, né? Então, assim, agradecer muito por isso, né?
E que as pessoas que estejam ouvindo e que talvez gostem, como eu, de ouvir podcast, a história das pessoas, né, elas possam também se sentir inspiradas com elas mesmas, de viver uma vida com menos preocupação, com muito mais confiança e confiando, inclusive, em que é uma coisa que eu gosto de falar muito, que cada ser humano é único. Então, a gente não pode se comparar nem se julgar, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem, eu deixaria essa. Seja como você é linda do seu jeito. E única, né? E única. E única. Então, aqui, para mim, foi uma honra te receber aqui no Café com Sassá, Márcia. Essas conversas, para mim, elas sempre lembram por que o café surgiu. Porque esta verdade, para mim, é muito importante, que é trazer aquilo que está no bastidor. Não é aquilo que as pessoas já veem a Márcia achando que ela é uma juíza. Sim. Né? Mas é entender como a Márcia chegou, a quem é a Márcia hoje, e, além disso, tudo que ela ainda vislumbra para frente. Isso. Certo? Então, acho que esse bastidor é muito importante, porque esse bastidor ele inspira as pessoas. Eu digo hoje que é muita pretensão das empresas acharem que vão reter alguém. Uhum. Nenhuma organização hoje tem capacidade de reter alguém. As pessoas escolhem uma organização porque elas se inspiram em estar nela, desenvolver suas carreiras ou empreender, seja lá o que for. Então, esse foi um dos meus grandes objetivos, né, de trazer essa verdade para a mesa, né, e atravessar esse palco, trazer o bastidor efetivamente, falando dos recomeços, falando daquilo que sustenta a trajetória, das decisões difíceis, daqueles vales que a gente passa, né? E para você que ficou até aqui com a gente, talvez seja o momento também para uma pausa. Prepare o seu café e se pergunte: quem você está se tornando enquanto constrói a vida que deseja viver? Porque a gente se torna algo enquanto a gente está fazendo algo que a gente escolheu fazer, né? Eu sou Salete Deon, ou simplesmente Sassá. E esse foi mais um Café com Sassá. Nos vemos no próximo episódio. E até lá, que nunca falte café e nem consciência para apreciar a jornada. Que assim Márcia, seja. muito obrigada, viu? Muito obrigada. Foi ótimo, Obrigado muito também. obrigada.